é CPMG Xavier de Almeida, meus alunos do 8º ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. E apesar de toda essa quarentena, essa pandemia, eu venho aqui para acalmar vocês de antemão, dizer que é uma semana de prova, é uma semana desafiadora, mas pode ter certeza que vai dar tudo certo e daqui a pouco nós estaremos juntos novamente nas nossas aulas presenciais. De início, eu quero já deixar bem claro para vocês que as notas de vocês só serão disponibilizadas a partir de domingo, após as 23 horas e 59 minutos. Então, você conseguirá visualizar os seus erros e os seus acertos, ok? Antes disso, você não vai conseguir visualizar a sua nota, nem os seus erros e nem os seus acertos. Ok. Partindo desse princípio, vocês têm que fazer essas avaliações com muita dedicação, para que no decorrer, então, de todo esse processo, que as notas de vocês possam ser positivas e vocês possam aí desfrutar no decorrer de tudo que está acontecendo de notas positivas na documentação de vocês. Vamos começar a nossa videoaula, então, de hoje, lembrando que na última aula nós falamos um pouquinho sobre as migrações, com E, com I e com M. M, migração, deslocamento. Com vai com Deus, uhul! Saída de um país que é de origem. E migração com I é a entrada de pessoas em um país que não é de origem, em um país que a pessoa não nasceu. Fazendo esse feedback, nós conseguimos então entrar hoje na nossa aula. Essa aula é destinada então à revisão para essa prova de geografia do primeiro bimestre. Então, para esse vídeo, dá um pause aí. Pega o seu caderno e já procura lá, bem nas nossas aulas iniciais sobre repulsão e atração, ok? Corre e pega o caderno. Pegou o caderno, espero que você já esteja com ele. Então, você vai verificar que a primeira matéria é deslocamento populacional e logo após já vem falando sobre fatores de repulsão e atração. Quando eu falo de fatores de repulsão e atração, eu até coloquei um maisinho na atração e um negativo na repulsão. Ou seja, quando eu falo de fatores de atração, estou falando de fatores positivos. Que fatores são esses, então? É a busca de condições de vida melhor em outro país, é a estabilidade econômica daquele país que a pessoa sonha em ir, por exemplo, nos Estados Unidos, a estabilidade política daquele país que a pessoa sonha em ir. Então, são as terras para cultivo que a pessoa acha que tem em abundância e vai. Os recursos naturais em abundância. Muitas pessoas saem do país de origem também por causa de emprego. Tem um determinado país que oferece, então, o emprego que essa pessoa sempre sonhou. É um fator de atração. Quando eu falo de fatores de repulsão, eu até coloquei um negativo aqui para vocês. Porque são fatores ruins, são fatores negativos, que levam as pessoas a querer sair do país que mora, do país de origem. O que são esses fatores, então? Está associado às brigas políticas, às guerras, à falta de emprego, à fome, muitas das vezes que a pessoa está passando fome porque não tem emprego. Faz com que essa pessoa queira sair daquele país dela, de origem. As catástrofes ambientais e climáticas e outros fatores negativos. Certinho? Quando eu falo de fatores de repulsão, são fatores negativos, fatores de atração, fatores positivos. Espero que fique bem claro isso na cabeça de vocês. Agora nós vamos falar sobre as migrações. Nós temos as migrações internas e as migrações externas. Quando eu falo de migração interna, são migrações que acontecem dentro de um país. Quando eu falo de migrações externas, a pessoa está saindo de um país e indo para o outro, externo, o próprio nome já fala. Dentro das migrações internas, nós temos vários tipos de migrações internas. Então, vamos
relembrar aí, porque eu já expliquei para vocês nas nossas aulas presenciais. Vamos só relembrar para a nossa prova, então, online, ou a nossa prova EAD, ou virtual, como vocês quiserem falar. Vamos aí, então, para a primeira migração interna que nós vamos falar hoje, que é a migração interestadual. Eu até frisei para vocês aqui, ó, interestadual. Eu frisei o estadual, que vem de estado. Ou seja, tá falando que a pessoa vai sair de um estado para o outro. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso sair do estado de Goiás e ir para o estado de Minas Gerais. Ok. Migração de transumância. Transumância, um nome tão grande, né? Parece que é tão complicado, mas é tão fácil ao mesmo tempo, ó. Migração sazonal, que é a mesma coisa de transumância, ou periódica. Se eu falo transumância sazonal, periódica, é a mesma coisa, ou seja, é a pessoa que sai do seu lugar de origem por um determinado período. Lembra que até na sala de aula eu falei para vocês sobre o Pantanal, onde as pessoas saem do local de origem deles, até mesmo levando o seu rebanho para locais mais com uma elevação maior, com áreas de elevação maior, para que esse gado, então, não sofra com as cheias, com um período de índices altos pluviométricos, ou seja, em um período de muita chuva. Então, esse é um tipo de migração de transumância, ou migração sazonal, ou migração por um determinado período. Certinho? Agora nós vamos falar da migração pendular. Eu posso até fazer dessa folha um pêndulo. Tan, tan, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Ou seja, migração pendular é a migração onde a pessoa tem esse vai e vem da população. Ou seja, a população sai da sua casa e vai para o trabalho, do trabalho para casa. Essa migração chama migração pendular, que vem de pêndulo. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Migração campo-cidade. Eu até coloquei uma setinha aqui para vocês. Está saindo de onde a setinha? Do campo para a cidade. Então, a pessoa está saindo também do campo para a cidade. Se você fizer essa tática da setinha, você não vai errar também na prova em lugar nenhum pro resto da sua vida. É só você fazer a seta. A seta sai do primeiro aqui para o segundo. Então, saiu do campo para a cidade a seta. Então, as pessoas saem do campo para a cidade. Esse campo também pode aparecer para vocês em outra nomenclatura, como um ambiente rural e o ambiente urbano. Ou também pode aparecer o nome como êxodo rural e êxodo urbano. Pode ter essa nomenclatura para vocês, tá bom? Apesar que campo é a fazenda, é o meio rural, e a cidade é o meio urbano. Isso já tem que ficar claro na cabeça de vocês. Migração campo-cidade. Tá falando que a Cristiele, então, saiu lá do campo, da fazenda onde ela morava, e veio parar aqui na cidade. Veio parar aqui em Morrinhos e dar aula no CPMG Xavier de Almeida. E vocês têm que me aguentar. Migração cidade-campo. Tá falando que um dia, quem sabe, né, a Cristiele, então, vai sair da cidade de Morrinhos e vai voltar lá pra fazenda que ela vai comprar, com a graça de Deus. Pensa só, hein? E eu posso até chamar vocês. Então, eu espero que vocês tenham colocado aí na cabeça de vocês o que são essas migrações que nós acabamos de falar. Agora nós vamos falar um pouquinho da migração interregional. Eu até grifei para vocês o regional, vem de região. Então tá falando o quê? Que a pessoa sai de uma região também e vai para outra. Vamos supor que eu vou sair, a Cristiele vai sair então da região centro-oeste onde eu moro com vocês, e eu vou morar lá no Nordeste para fazer um trabalho sobre a seca do Nordeste. Então eu vou fazer uma migração interregional, de uma região para outra. Migração intermunicipal. Municipal eu até grifei aqui para vocês, vem de municípios.
município, ou seja, de uma cidade para outra. Eu posso, então, migrar de Morrinhos para Caldas Novas, mas como tá na pandemia, eu não vou me arriscar, né? Então, vamos ficar por aqui mesmo, mas nós temos essa migração intermunicipal, ok? Migração forçada. Essa migração aqui foi a migração que aconteceu com os africanos, que eles vieram para o Brasil, para a colonização do Brasil, sem eles quererem. Eles vieram de forma forçada. Esse é o mais fácil de todos, não é possível que vocês vão errar, ok? Vamos falar um pouquinho de cartografia também, né, gente? Lembrando que a linha do Equador está ligada à latitude, que então, ou seja, são os paralelos, tá ali latitudinalmente, na horizontal, tá bom? Então, a latitude está ligada à linha do Equador. A longitude está ligada ao meridiano de Greenwich. Quando eu tenho a latitude aqui, ó, eu tenho as zonas climáticas. Lembra da zona tropical, que é a nossa zona onde nós moramos, a zona temperada do norte, a zona temperada do sul, a zona polar norte, a zona polar sul e a longitude. Então, longitudinalmente, na vertical, tá? Nós temos, então, os fusos horários de 15 em 15 graus. Nós vamos falar também um pouquinho aqui, ó, do movimento de rotação e o movimento de translação. Ok. O que é um movimento de rotação? É o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Movimento de translação, só para lembrar o que vocês já estudaram ano passado comigo e estudaram esse ano novamente. Translação é o movimento, então, que a Terra faz em torno do Sol. Rotação leva quanto tempo? 24 horas para acontecer. Translação leva quanto tempo? 1 ano para acontecer, ou seja, 12 meses. Rotação dá origem ao quê? Os dias e as noites. Translação dá origem ao quê, então? As estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Ok? Nós vamos falar ainda da população absoluta. Quando eu falo de população absoluta, eu estou falando do número de pessoas que tem naquele determinado local. Se eu falo, por exemplo, a população absoluta de Morrinhos é em torno de 45 mil pessoas, então eu estou falando do número total, coloquei até um total aqui para vocês, ó, o número total de pessoas. Quando eu falo de demografia, demo vem, então, de população, pessoas, grafia, o estudo. Então, é o estudo da população, é o estudo de pessoas. Então, eu tenho aqui dentro da demografia alguns dados de países que são populosos, países que são povoados e países que apresentam, então, vazios demográficos. Vamos começar pelos vazios demográficos. O que é um vazio demográfico? Vazio demográfico, galera, é quando aquele determinado país apresenta um índice baixo ou negativo de pessoas em uma determinada região. Exemplo, Brasil. Brasil, na região amazônica, nós temos um déficit, ausência de pessoas em alguns locais na região amazônica. Ou seja, nós falamos que é, então, vazios demográficos. Falando um pouquinho de populoso e povoado. Populoso, o que é então um país populoso? É um número total daquele país. Se tem muita gente naquele país, em geral, eu falo que é um país populoso. O Brasil é um país populoso? Sim. Agora vamos falar de povoado. Será que o Brasil é um país povoado? Porque aí você tem que pegar a quantidade de população e dividir por quilômetros quadrados. E aí você vai identificar se realmente é um país povoado. Será que esse país ele está todo povoado ou será que ele não está todo povoado? O Japão, por exemplo, ele é um país populoso e um país povoado. O Brasil, nós já temos umas características bem diferentes, como vazios demográficos na região amazônica. Então, nós vamos falar que ele é um país populoso, mas o Brasil não é totalmente povoado, por causa dos vazios demográficos da região amazônica, ok?
Vamos ainda falar das taxas demográficas. Lembra do TN, taxa de natalidade, que tem a ver com nascimento de pessoas. A quantidade de pessoas que nascem em um determinado local em um ano, ok? TM, taxa de mortalidade. Então, tá ligado ao falecimento de pessoas em um ano em um determinado local. TMI, taxa de mortalidade infantil, ou seja, tá ligado ao número de crianças que morrem com menos um ano de idade em um determinado local em um ano. Esses dados são, então, quantificados em um ano em geral. Crescimento vegetativo. Como que eu vou saber se a população está crescendo ou se não está crescendo? Eu vou pegar a taxa de mortalidade, ou seja, a quantidade de pessoas que morreram naquele determinado ano daquele local ali. E eu vou pegar a taxa de natalidade, a quantidade de pessoa que nasceu naquele ano também. Então, fazendo essa diferença, eu vou ter a quantidade de pessoas aqui que entram nessa taxa de crescimento vegetativo, ok? Se tiver mais pessoas morrendo do que nascendo, obviamente que você já sabe que o crescimento não foi muito grande, foi negativo. Agora, se tiver uma taxa maior de pessoas nascendo, uma taxa de natalidade maior, obviamente nós já sabemos que vai ter um crescimento vegetativo positivo. Expectativa de vida, o próprio nome já fala. A expectativa de vida do brasileiro é quantos anos, minha gente? Varia então de 75 a 80 anos no máximo. Passou disso daí, já tá fazendo aí um período aí de quarentena aí que, segundo a geografia, o brasileiro vai viver em torno de 75 a 80 anos, porque a nossa qualidade de vida já não é aquilo que nós precisávamos viver. Existem países com expectativa de vida maior? Sim, existem. Porque a qualidade de vida dessa população, onde tem pessoas vivendo até 100, 120 anos, é bem melhor do que a nossa. Certinho? Vamos então falar aqui dessa relação do Covid-19 com as migrações. Gente, é algo atual que nós estamos vivendo, que tem tudo a ver com a geografia, que é essa ciência maravilhosa, que estuda realmente o que nós estamos vivendo na nossa atualidade, e eu posso provar para vocês agora mais do que nunca. Então, se nós falarmos de toda essa pandemia que está acontecendo, tá ligado diretamente a esse assunto que nós acabamos de falar, de migrações. Ou seja, se não tivesse essas migrações, não estaria acontecendo toda essa pandemia social da população. Porque foi através dessas migrações onde as pessoas saíram do seu local de origem e foi passear em outro país, ou saiu do seu país de origem e foi trabalhar em um outro país. E nesse vai e vem dessa população, essa pandemia foi se alastrando por todos os continentes. Então, eu espero que vocês tenham entendido a matéria. Uma boa prova para vocês. Deus abençoe vocês. Tenho a certeza que tudo isso vai passar. Tchau!